Boa noite, meus nobres amigos. Vocês se lembram daqueles causos contados ao pé do fogo, nas fazendas e sítios esquecidos? Reviva a nostalgia e o arrepio daquelas histórias de entidades, assombrações e tenebrosas famílias que marcaram gerações. Prepare-se para ouvir relatos autênticos que parecem saltar direto do passado. A aventura começa agora. Boa noite. Meu nome é Florencio Ferreira, tenho 70 anos e o que eu vou lhes relatar aconteceu comigo. Eu já carreguei muita coisa pesada na vida. Saco de milho, tora de madeira, corpo de gente morta em cortejo. Mas nada pesa mais do que essa lembrança que eu carrego desde menino. Era 1964. Eu tinha 8 anos de idade e morava com meus pais e meus avós, paternos e maternos, numa comunidade chamada Colônia Francisco Sá, distrito da cidade de Teófilo Otoni, no interior de Minas Gerais. Ficava a uns 20 quilômetros da cidade, mais ou menos. Era um povoado pequeno, espalhado, com casebres distantes um do outro, cercado de fazendas. Cada casa parecia um ponto de luz solitário no meio da escuridão do mato. À noite, quando o vento corria, a gente só via as lamparinas tremendo ao longe, como se fossem olhos olhando de volta. Meu avô paterno era tropeiro. Vivia na estrada, levando mercadoria de uma zona rural para outra, dormindo em rancho de beira de estrada, ouvindo histórias de assombração que o povo contava para matar à noite. Meu avô materno, por outro lado, era comerciante de cavalos e dono de uma pequena mercearia. Essa mercearia ficava a uns 5 quilômetros de onde a gente morava. Entre a nossa casa e a mercearia havia uma floresta densa, mato fechado, úmido, cheio de cipó, árvores altas e troncos tortos. Uma estradinha de chão batido cortava a floresta bem no meio. Essa mesma estrada ligava a nossa casa à escola, à igrejinha e ao cemitério. Tudo passava por ali. Quando alguém morria, o costume era sempre o mesmo. Depois da reza e do velório, o caixão era amarrado com cordas nas extremidades. Enfiavam um varão grosso de madeira nos nós das cordas, e assim o caixão era carregado nos ombros dos homens do povoado. O cortejo seguia a pé, por uns 6 quilômetros até o cemitério. Durante o caminho, o povo cantava baixo, um canto arrastado, meio desafinado que eu nunca esqueci. Um lamento que parecia misturar tristeza de gente com o suspiro pesado da própria mata. De tempos em tempos, paravam para descansar. Colocavam o caixão na beira da estrada, quase sempre num mesmo ponto, ali no meio da floresta, onde a curva fechava e a luz do sol mal entrava. Ficavam ali uns 20 minutos, trocavam os homens que carregavam o morto e depois seguiam. Com o tempo, esse lugar ficou conhecido por nós como o descanso dos mortos. Era onde o peso do corpo descansava e o silêncio da mata parecia ficar mais grosso. Eu era menino, mas não era bobo. Estudava na 2ª série, mas já tinha fama de ser bom de conta e de ter cabeça rápida para negócio. Meu avô materno vivia dizendo: "Oh, esse menino aqui nasceu com a mão boa para venda." Por isso, muitas vezes, ele me deixava tomando conta da mercearia durante o dia. Ele saía para ver cavalo, negociar, resolver assunto, e eu ficava atrás do balcão pesando arroz, vendendo fumo, anotando fiado em caderninho. No fim da tarde ele voltava, conferia o caixa e sempre dizia satisfeito: "Tá vendo? Você leva jeito para isso." À noite, quando ele chegava, me dispensava. Eu montava num cavalo, quase sempre o mesmo, um cavalo manso de pelo castanho, e voltava para casa pela estradinha que cortava a floresta. E é aí que começa aquilo. Era fim de tarde. O dia tinha sido longo, de muito movimento na mercearia. Lembro do cheiro de café velho no fogão de lenha, do doce de leite quase pronto num tacho de cobre, do som das moedas tilintando quando alguém pagava em dia. Meu avô materno já estava arrumando umas mercadorias num canto. O céu lá fora começava a ficar vermelho, depois roxo, depois escuro. Ele olhou pela porta, espiou para o lado da estrada e me disse: "Vai embora para casa, menino. O cavalo já está arreado lá fora." A noite está chegando e você sabe, fica muito escuro naquela estrada no meio da floresta. Eu não discutia com ele. Peguei minha bolsinha com uns cadernos, uma caneta e saí.
O cheiro da tarde virando noite é uma coisa que até hoje eu reconheço. Cheiro de terra esfriando, de mato úmido, de fumaça de fogão, a lenha vindo das casas. Naquele dia tinha também um certo peso no ar. Mas criança não sabe dar nome para essas coisas. Só sente. O cavalo estava pronto, quieto, preso num toco na frente da mercearia. Eu montei rápido, ajeitei o corpo na sela, segurei as rédeas e dei um leve toque com o calcanhar. Vamos, companheiro. Começamos o trajeto de volta, 5 quilômetros pela estradinha. Primeiro um trecho mais aberto, com pasto dos dois lados, algumas cercas, uns cupinzeiros altos na beira da estrada. Depois, a boca escura da floresta. Conforme a gente se aproximava do mato, o barulho do mundo ia sumindo. O canto dos passarinhos diminuía. O som distante de alguma conversa humana se perdia. Entrava em troca o som dos insetos, dos grilos, do farfalhar das folhas. E o trote do cavalo, compassado, ritmado, ecoando naquele corredor de sombra. Eu sempre passava ali, de manhã e à tarde, e já tinha medo daquele trecho. Mas naquela noite, tinha algo diferente. O céu escureceu rápido demais. Lembro disso claramente. Parecia que a noite tinha pressa. Quando chegamos bem no meio da floresta, havia uma ponte de madeira sobre um córrego estreito, mas fundo. A água lá embaixo quase não aparecia de tão escuro, mas eu ouvia o barulho fino, contínuo, escorrendo entre pedras. As tábuas da ponte rangiam quando o cavalo pisava. Um rangido seco, oco, que parecia ecoar nas árvores. Foi então, quando eu estava bem no meio da ponte, que eu ouvi. Um grito. Não era um grito comum. Não era de gente nem de bicho que eu conhecesse. Era um lamento comprido, rouco, que parecia vir de muito fundo, misturado com um choro engasgado e raiva. Esse grito veio de dentro da floresta, de um dos lados da estrada, e veio na minha direção. Na hora, meu corpo inteiro arrepiou. Eu lembro da sensação exata. O couro cabeludo formigando, a nuca gelando, os pelos do braço levantando de uma vez. O cavalo estacou, parou do nada, com as 4 patas firmes no chão da ponte, como se tivesse batido contra um muro invisível. As orelhas dele se esticaram para frente duras, apontadas. Eu mexi nas rédeas. Vamos, bicho. Falei baixinho. Nada? Dei um toque mais forte com os calcanhares. Anda! O cavalo não obedeceu. Só respirava forte, as narinas abrindo e fechando, soprando um ar quente que parecia fumaça no ar frio da noite que caía. O silêncio da mata ficou pesado. Até os grilos pareceram diminuir o barulho. De repente, outro grito ecoou, dessa vez bem mais perto. O som bateu em mim como se fosse um vento gelado entrando pelo peito. Junto com o grito, eu ouvi galhos quebrando, folhas sendo arrastadas, como se algo grande estivesse abrindo caminho no mato, empurrando tudo. O cavalo começou a tremer. Eu senti pelas pernas o corpo dele vibrando, mas ele continuava parado. Não dava um passo. Foi então que eu vi a criatura. Ela surgiu do escuro da mata, uns 10 metros à frente, na beira da estrada. Ao princípio, só uma sombra enorme se destacando entre as árvores. Depois, um formato mais claro, que a luz fraca do céu ainda mostrava. Parecia um cachorro grande, mas também parecia um boi novo. E ao mesmo tempo lembrava um bode. Só que não era nenhum desses. O corpo era pesado, o dorso largo, as pernas firmes. A pele ou o pelo, não sei dizer direito, parecia escura, com partes manchadas, como se fosse suja de barro seco ou outra coisa. A cabeça tinha algo de bovino, mas o focinho era mais comprido. As orelhas eram pontudas e se mexiam de um lado para o outro, inquietas. Os olhos eu lembro bem. Não brilhavam como olho de bicho refletindo luz. Eram fundos, escuros e ao mesmo tempo atentos demais. Um olhar que pesava em cima de mim. Não era um olhar de animal. Era um tipo de consciência torta ali dentro. A criatura parou na estrada, exatamente no caminho por onde eu teria que passar se quisesse continuar. Ficou me encarando. Meu medo foi tão grande que eu não sentia mais o corpo. A boca secou, a garganta travou. Eu não conseguia gritar, nem chamar por ninguém. Eu era só um menino de 8 anos. Sozinho, em cima de um cavalo tremendo, no meio de uma ponte de madeira, encurralado por aquela coisa. Ela não avançou.
mas também não recuou. Ficou ali, como se estivesse esperando. Por um momento eu tive a impressão, e até hoje não sei se foi coisa da minha cabeça de criança, mas eu tive a impressão de que a criatura queria dizer alguma coisa. Não com a boca, com o olhar. Um olhar fundo, pesado, que parecia perguntar: "Você me vê?" As orelhas dela tremiam, mexiam inquietas. O peito subia e descia devagar. O ar ao meu redor parecia mais frio. O tempo não passava. Eu tentei mais uma vez fazer o cavalo andar. Puxei as rédeas, mudei o peso do corpo, pedi quase chorando: "Vamos, por favor, vamos." O cavalo deu um meio passo para frente e travou de novo. Os cascos escorregaram um pouco na madeira, dando um estalo alto. A criatura inclinou um pouco a cabeça. O movimento foi lento, quase curioso. Os olhos nunca saíram dos meus. Naquele momento, algo rompeu dentro de mim. Eu entendi que se tentasse seguir em frente, ia passar do lado daquela coisa. Tão perto que eu poderia tocar nela. E alguma coisa gritou dentro de mim: "Volta!" Eu não pensei duas vezes. Segurei firme no cabeçote da sela, puxei a rédea com força, quase machucando a boca do cavalo, e virei o corpo de uma vez, fazendo o animal dar meia volta. O cavalo reagiu como se tivesse sido liberto. Deu um arrancão tão forte para trás, de volta pelo caminho por onde a gente tinha vindo, que eu quase caí. Se minhas mãos não estivessem firmes na sela, eu teria sido jogado no chão da ponte. E eu sabia, com uma certeza que não sei explicar, que cair ali seria a pior coisa que poderia me acontecer. O cavalo disparou em desabalada carreira, correndo como eu nunca tinha visto. O som dos cascos batendo na madeira parecia estampido de tiro. As árvores passavam pelos meus olhos como manchas escuras. Eu não tive coragem de olhar para trás. O vento cortava meu rosto, arrancando lágrimas dos olhos. Eu não sabia mais se chorava de medo ou se era só o vento. O coração batia tão rápido que eu senti o peito doer. Uma vez, no meio da corrida, eu tive a impressão de ouvir, distante lá atrás, mais um grito. Mais curto, mais agudo. Não sei se foi real ou se foi só minha mente repetindo o som. Quando saímos da parte fechada da floresta e a estrada abriu para o pasto, o céu já estava quase totalmente escuro. As primeiras estrelas tinham aparecido, mas para mim tudo era só borrão. Eu deixei o cavalo correr até quase a porta da mercearia. Só reduzi quando vi a luz amarelada lá dentro e a silhueta do meu avô, curvado sobre um saco de mantimentos. Ele ouviu o trote desesperado, virou rápido, com o senho franzido. "Uai, que é isso, menino?" falou vindo na minha direção. O cavalo ainda tremia quando parou. Eu desci quase escorregando, as pernas moles, os joelhos falhando. Meus dedos doíam de tanto segurar a sela. Meu avô me segurou pelos ombros. Que aconteceu, Florencio?" Eu tentei falar, mas a voz não saía. A boca seca, a língua grudada no céu da boca. Os olhos ardiam. Ele me deu um leve sacode. "Fala, menino. Que foi?" Eu contei. Tudo. O primeiro grito, a ponte, o cavalo travado, a criatura na beira da estrada, o olhar, o medo, a fuga. Enquanto eu falava, ele foi ficando sério, muito sério. O rosto dele, que sempre tinha um quê de brincadeira, foi endurecendo. Os olhos foram ficando apertados. Ele notou meu pavor. Eu tremia tanto que meus dentes batiam. Quando terminei, ele suspirou fundo, me tirou da cela com cuidado e falou: "Hoje você dorme aqui. A noite não está propícia para ficar vagueando por essa estrada, não." Eu não discuti. Não tinha forças para nada. Ele levou o cavalo para os fundos, deu água, passou a mão no pescoço do bicho, murmurou alguma coisa que eu não ouvi. Naquela noite eu não dormi. Deitei numa cama simples, num quartinho atrás da mercearia, mas mantive os olhos abertos. Cada estalo da madeira, cada sopro de vento na telha, cada carro de boi distante, tudo virava na minha cabeça o som da criatura se aproximando. Fechei os olhos uma vez e vi com perfeição aqueles olhos escuros me encarando, a cabeça inclinada, as orelhas pontudas mexendo. Abri os olhos de novo e fiquei assim esperando o dia nascer. Depois daquela noite, eu nunca mais fui o mesmo naquela estrada. Durante um tempo, eu evitava passar por ali sozinho. Se precisava ir, insistia para ir de dia com alguém junto. Mesmo assim,
Quando chegava perto do ponto da ponte e do descanso dos mortos, o coração acelerava. Eu olhava, de relance, para o lugar onde os homens costumavam descansar os caixões durante os cortejos. Era sempre ali, num trecho onde o barranco de um lado ficava mais alto e as árvores fechavam como um teto. Eu via na lembrança os caixões alinhados, apoiados na beira da estrada, enquanto o povo rezava baixo, cantando aquele canto triste. Depois do que eu vi, esse lugar ganhou outro peso. Às vezes, ao passar, eu tinha a sensação clara de que alguém, ou alguma coisa, estava me olhando de dentro da mata. Eu evitava olhar de volta, mas em algumas ocasiões virei o rosto rápido. Nunca vi de novo a criatura tão claramente, mas vi sombras, formas que pareciam se mexer no limite da visão. E em mais de uma vez ouvi, bem distante, um lamento comprido, abafado pelo vento. O tempo passou. Os anos correram. Minha família acabou se mudando para a cidade. Deixamos a colônia Francisco Sá para trás. E eu nunca mais voltei àquelas paragens. Pelo menos não com o corpo. Com a cabeça, eu volto sempre. Eu sei o que você deve estar pensando. Que eu era criança. Que eu podia ter confundido algum animal comum. Um porco grande, um bezerro desgarrado, um cachorro do mato. Que o medo, a escuridão, a imaginação, tudo junto fez minha mente criar um monstro que não existia. Eu mesmo, ao longo da vida, tentei me convencer disso. Foi uma forma de tentar dormir mais tranquilo. Mas tem coisas que não somem. O som daquele grito não era de nenhum animal que eu tenha ouvido antes ou depois. Eu vivi a vida inteira no interior, cercado de bicho, vaca, porco, cavalo, cachorro, onça gritando longe, coruja piando no telhado. Nada se compara àquilo. O olhar daquela coisa. Animal não olha daquele jeito. Aquilo era outra coisa. Ou era um animal com outra coisa dentro. Certa vez, já com 21 anos, eu resolvi tocar nesse assunto de novo com meu avô materno. Nessa época eu já era homem feito, já tinha calo na mão e ruga começando a aparecer no canto dos olhos. Achava que, por ser adulto, talvez ele finalmente falasse tudo o que sabia. A gente estava sentado na frente de casa, numa tarde quente, o sol começando a deitar para as bandas do oeste. Tinha café fresco na mesa e um silêncio confortável entre nós dois, interrompido só pelo canto distante de um galo e o barulho de um carro de boi lá longe. Eu fiquei olhando para o terreiro por um tempo, até que criei coragem. Comecei. O senhor lembra daquela noite lá na mercearia, quando eu voltei correndo com o cavalo dizendo que vi uma coisa na estrada? Ele continuou mexendo o café na xícara, sem me encarar de imediato. O barulho da colherzinha batendo na porcelana pareceu mais alto que o normal. Lembro sim, respondeu depois de um tempo. Então, continuei. Aquele dia o senhor acreditou em mim, mas não falou muita coisa. Só disse que nem tudo era para ser entendido. Hoje, eu não sou mais criança. O senhor pode me falar a verdade? Ele suspirou fundo. Largou a colher sobre o pires, limpou a boca com as costas da mão, olhou para o terreiro, para o céu, e só depois virou o rosto para mim. Os olhos do meu avô estavam diferentes. Tinha um peso ali dentro que eu não costumava ver. Você já é homem, né, Florencio? Ele disse. Pois então, já dá para saber de umas coisas que menino não precisa carregar. Houve uma pausa. O vento mexeu devagar as folhas de uma mangueira ali perto. Eu ouvi o farfalhar e por um instante me lembrei do som dos galhos quebrando na mata, naquela noite de 1964. Ele continuou. Aquela coisa que você viu na estrada não foi a primeira vez que apareceu por ali, não. Senti um arrepio subir pela coluna. Como assim, vô? Os antigos daquele lugar... Ele começou, olhando para o horizonte, como se enxergasse a colônia Francisco Sá de novo. Contavam que essa criatura aparece vez em quando. Não é sempre, não. Às vezes some por anos, depois volta do nada. Gente mais velha dizia que a primeira vez que ela foi vista por aquelas bandas foi logo depois da morte de um fazendeiro que tinha lá. Eu me ajeitei no banco. Que fazendeiro? Meu avô fez uma careta, como se tivesse provado coisa amarga. Um homem ruim. Ruim de verdade. Dono de quase todas aquelas terras da região. Mandava e desmandava em gente e em bicho.
Quem morava como agregado nas terras dele vivia mais com medo do que com respeito. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. Lá na fazenda desse homem tinha um rapazinho, filho de agregados. Trabalhava desde cedo carregando água, ajudando na roça, fazendo favor para os outros. O menino era surdo e mudo de nascença. Eu senti o peito apertar. Surdo e mudo, repeti. Era, confirmou meu avô. Por causa disso apanhava demais. O fazendeiro implicava com ele o tempo todo. Dizia que ele não prestava, que era um imprestável para serviço, que além de ser mudo, não ouvia ordem direito. Qualquer coisa que dava errado, descarregava a raiva no coitado do menino. Meu avô apertou os dedos sobre a xícara. O rapazinho não tinha como se defender, nem com palavra, nem com grito. Quando apanhava, só saía aquele som esquisito, engasgado, meio gemido sem voz. Gente que via dizia que dava dó. Ele baixou os olhos por um momento. Os anos foram passando e o fazendeiro foi ficando cada vez mais ruim. Pior do que doce azedo no sol. A maldade parecia crescer junto com ele. Eu fiquei em silêncio, ouvindo. Até que um dia, esse fazendeiro saiu a cavalo, sozinho, para andar pelas terras como fazia de costume. Saiu pela manhã. Rodou por umas bandas de mata, foi ver umas divisas que falavam que tinha gente invadindo terra. Ele respirou fundo. Só que não voltou. Passou o dia, passou a noite, passou outro dia, nada. Começaram as buscas. Gente da região saiu procurando, entraram em mata, olharam beira de rio, ravina, buraco, tudo que é lugar. Nunca acharam o corpo. Nem cavalo, nem roupa, nem nada. Eu engoli em seco. Sumiu assim. Do nada? Perguntei. Sumiu, respondeu meu avô, como se tivesse sido engolido pela própria terra. Desde então, começaram as histórias. Ele olhou direto para mim. Foi depois desse sumiço que, tempos mais tarde, o povo começou a ver aquela coisa. Na mesma região, naquelas estradas de terra, perto de mata fechada, principalmente nos trechos por onde passava cortejo de defunto, perto dos lugares onde o povo parava para descansar caixão. Eu senti meu coração bater mais forte. A estrada, a floresta, o descanso dos mortos. Tudo se encaixava. E o que diziam, vô? Perguntei mais baixo. Ele coçou o queixo pensativo. Havia quem jurasse que a criatura era o próprio fazendeiro, transformado em castigo naquela coisa. Um castigo para a alma ruim, que maltratou tanto aquele menino que não podia nem gritar direito. Diziam que agora ele andava pela estrada como bicho, tentando, sei lá, gritar o que nunca escutou, falar o que nunca deixou o outro falar. Um arrepio gelado correu por mim. Meu avô continuou, a voz mais baixa. O povo dizia também que quando essa criatura aparece, ela não fala palavra nenhuma. Só solta uns gritos abafados, uns urros presos, que parecem misturar raiva, dor e choro. Como se tentasse se comunicar, mas a voz não saísse direito. Só aquele som ruim, recolhido, engasgado, igual o do rapazinho surdo e mudo quando apanhava. Na minha cabeça, o grito da criatura voltou inteiro. Não era som de bicho comum. Era exatamente isso, um grito preso, deformado, que parecia alguém tentando falar sem conseguir. Haja quem diga, ele prosseguiu, que o fazendeiro, por tanta maldade com o pobre garoto, acabou sendo amarrado naquele corpo, naquele bicho, para vagar pela região, aparecendo de tempos em tempos, sem nunca ser entendido. Sempre ali, perto da estrada, perto do caminho dos mortos. Castigo, talvez, mas verdade mesmo. Ele deu de ombros, ninguém sabe. Ele se recostou na cadeira. O que é certo é uma coisa só. Aquele fazendeiro saiu um dia a cavalo e nunca mais voltou. A fazenda foi vendida, os parentes pegaram o que podiam e foram embora. Nunca mais se ouviu falar deles. Mas da criatura, de vez em quando, alguém ainda conta um causo novo. Ficamos um tempo em silêncio. Eu olhava para o chão batido do terreiro, mas por dentro via só a ponte de madeira, a mata fechando dos lados, o cavalo travado e aquela forma enorme parada no meio da estrada, me encarando com olhos fundos. Meu avô quebrou o silêncio. Eu não te contei nada disso quando você era pequeno, porque criança não precisa carregar peso de alma ruim dos outros. Mas o que você viu naquela noite, Florêncio? Não foi invenção, não.
Ele respirou fundo. Seja o que for aquele bicho, ele tá ligado com coisa antiga, com gente ruim que já foi, com sofrimento que ficou grudado nesse mundo. E lenda de interior, meu filho, não nasce do nada. Sem fumaça, não tem fogo. Eu só consegui balançar a cabeça devagar. Naquele dia, eu entendi que o meu medo de menino não era só medo de escuro. Era medo de justiça torta, de castigo estranho, dessas coisas que a gente não vê, mas sente que estão por perto, rondando as mesmas estradas onde passa gente viva e carro de defunto. Hoje, com 70 anos, eu carrego muita dúvida. Sobre política, sobre religião, sobre o rumo do mundo, sobre o que a gente é de verdade. Mas tem coisas das quais eu não duvido. Eu não duvido do que senti naquela ponte em 1964. Do cheiro forte de mato úmido misturado com um fedor leve, azedo, que eu nunca tinha sentido antes. Do som do meu próprio coração, batendo mais alto que o barulho do córrego. Do peso daquele olhar em cima de mim. Também não duvido do que veio depois, porque aquela noite não ficou só nela. Por muitos anos eu tive o mesmo sonho. Eu estava de novo na ponte, de noite, em cima do cavalo. Tudo igual. O som da água, o ranger da madeira, o frio na pele. Mas no sonho, eu não virava o cavalo. Eu seguia em frente. A criatura vinha se aproximando devagar, passo a passo, até ficar ao lado do cavalo. Eu sentia o bafo quente bater no meu rosto. E no exato momento em que eu criava coragem de olhar diretamente para os olhos dela, eu acordava, suado, com o coração disparado. Esse sonho se repetiu tantas vezes que eu perdi a conta. Às vezes sumia por anos. Depois, voltava numa noite qualquer. Como se a coisa estivesse me lembrando de que ainda estava lá, em algum lugar da minha memória. Ou em algum trecho de estrada esquecida. Tem gente que acha que medo passa. Eu aprendi que não. Ele só muda de lugar dentro da gente. Eu não sei até hoje o que exatamente era aquela criatura. Não vou dar nome. Se era alma de morto castigada, se era demônio, se era bicho encantado das lendas do sudeste de Minas, se era a maldade de um homem ruim presa num corpo deformado, eu não sei. Eu só sei que naquela noite, sobre a ponte de madeira, entre a mercearia do meu avô e a casa onde eu morava com meus pais e avós, eu fiquei cara a cara com algo que não era para estar ali. Algo que me viu. E que eu vi também. E desde então, cada vez que eu ouço falar de cortejo, de estrada de terra que leva a cemitério, de mato fechado em volta de ponte antiga, eu lembro. Lembro da colônia Francisco Sá. Lembro da estrada cortando o coração da floresta. Lembro do ponto onde os caixões descansavam. E lembro da certeza que eu tive aos 8 anos, com a inocência e o pavor de um menino. Naquela noite, não era para eu ter passado ali. Talvez, se eu tivesse tentado seguir em frente, minha história tivesse acabado naquele pedaço de estrada. Talvez meu corpo tivesse sido carregado depois, num desses caixões amarrados em corda, descansando exatamente onde eu sempre imaginei a criatura parada. Talvez fosse eu quem ficasse vagando, preso na beira da estrada, esperando alguém passar sozinho. Mas isso eu não vou saber. O que eu sei é que mesmo tantos anos depois, quando eu fecho os olhos e deixo a mente voltar para aquela noite, eu ainda consigo ouvir, muito, muito ao longe, misturado com o som da água e do vento nas folhas, aquele grito. E se você um dia estiver passando sozinho por uma estrada de terra no meio do mato perto de algum cemitério antigo e ouvir um lamento comprido vindo da escuridão, reze, não olhe de frente e, se puder, volte. Porque tem coisa na estrada que não gosta de ser ignorada e não esquece de quem um dia a viu. Eu não esqueci e, pelo jeito, ela também não. E assim chegamos ao fim de mais um relato. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você gostou do que ouviu, deixe seu joinha. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. É o seu apoio que me permite continuar para que eu siga investigando os mistérios e relatos de terror que vivem por aqui. Até a próxima.